Fala, meu futuro servidor, minha futura servidora, sou Alexandre Zamboni, coordenador do curso de Tribunais do SERS. Olha só, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à revisão do SERS para o TJ do Rio de Janeiro. A gente vai trazer para vocês aqui uma revisão com resolução de questões com as principais disciplinas para este concurso. Mas não acaba por aí. A gente fez um curso completamente gratuito, uma revisão para você. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você se inscrevendo no curso, então você vai ter acesso à resolução de questões e muito conteúdo direcionado para a prova do TJ do Rio. Olha, isso é uma mina de ouro para quem está se preparando para essa prova, porque com os simulados e as aulas você vai poder garantir, com a graça de Deus, uma classificação muito satisfatória no concurso do TJ do Rio. Então, se você vai fazer essa prova, não pode deixar de ativar as notificações aqui do nosso canal, não pode deixar de se inscrever no curso, cujo link, repito, está aqui na descrição. Então, vamos dar início à revisão. Vamos nessa, vamos juntos. Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros analistas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e todos mais aqueles para os quais o conhecimento nunca é demais. Eu sou o professor Ricardo de Sá e vou acompanhar vocês nessa próxima hora com alguns breves comentários em cima de questões de concurso, como um aperitivo para o que está por vir, no nosso curso de reta final voltado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A grande expectativa em torno desse concurso, e nós do SERS não vamos deixar você na mão. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem atentos ao site www.sers.com.br e confiram as novidades que estão por vir. Seguramente tem muita coisa boa aí para vocês. E para aqueles que desejarem manter contato comigo, vocês poderão me encontrar lá pelo Instagram, na minha conta, prof.ricardo de Sá, prof.ricardo de Sá. Faço muito gosto que vocês me sigam e que façam contato comigo, fiquem completamente à vontade para interagir comigo, porque eu acredito nesse modelo pedagógico, esse modelo de criar pontes, de criar elos, conexões com os alunos. Só assim nós conseguimos uma experiência realmente humanizada e conseguimos melhores resultados também do ponto de vista pedagógico, cognitivo, porque eu sei que os alunos ficam muito mais confortáveis, muito mais confiantes quando recebem do professor esse tipo de assistência e de atenção. Tá bem, amigos? Então sigam lá, prof.ricardo de Sá no Instagram, mandem um direct para eu saber de onde você está me assistindo, apresente-se, que eu também não gosto de ninguém me seguindo da moita, né? Então saia da moita, mostre a cara que eu certamente vou responder a vocês. Tudo bem, amigos? Bem, como ainda não temos o edital publicado, nós não temos uma noção segura do conteúdo programático. Então eu preparei as questões, eu compilei as questões a partir das tendências de concursos pretéritos. Dois temas que jamais ficam démodé, né, jamais deixam de ser cobrados na prova, são a organização do Estado e a organização dos poderes. Aliás, não só eles não saem de moda, né, igual aquele teu jeans e a camiseta preta, não só não saem de moda, como estão sempre entre os mais recorrentes em provas de concurso. Como nós temos apenas uma hora, eu achei que seria mais prudente reduzir o nosso escopo, reduzir o nosso objeto, para que vocês tenham pelo menos a condição de examinar com uma maior profundidade os temas que vivenciaremos aqui. Feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos ao que interessa, colocar as nossas mãos na massa. Como eu disse, apenas o aperitivo. Espero vocês comigo e com esse elenco de férias. Eu sou o bandeirinha aqui, eu sou o coadjuvante, mas é elenco de férias que tem
na nossa equipe é sensacional. Por opção metodológica, eu busquei selecionar apenas questões produzidas pela banca da prova de vocês, a banca que foi contratada pelo TJ do Rio de Janeiro, a fim de nós nos inteirarmos do estilo da prova, nos inteirarmos das abordagens para cada conteúdo, tá bem? Vamos lá? Primeira questão é de organização do Estado, tá certo? Com base no disposto na Constituição Federal, assinale a opção correta acerca da organização político-administrativa do Estado. De antemão, uma observação importante. Em tema de organização do Estado, disparado, o que mais se cobra é competência. No caso da CESP, a CESP gosta muito de perguntar, inclusive, sobre a jurisprudência simulada, sobretudo súmula vinculante. É um verdadeiro clichê nas provas da CESP cobrar súmula vinculante sobre competência, que é um tema, competência é um tema muito delicado, muito caro ao Supremo, porque em sede de controle de constitucionalidade se proclamam muitas inconstitucionalidades formais, justamente pelo chamado vício orgânico, na palavra, na expressão do ministro Luiz Roberto Barroso. Tá bem? Vamos lá. Letra A. É da competência comum dos estados, do Distrito Federal e dos municípios organizar e manter as respectivas polícias civil e militar e o respectivo corpo de bombeiros militar. Olha, pessoal, já de cara um erro. Municípios não têm forças de segurança. Se você examinar o artigo 30 da Constituição, onde constam as atribuições municipais, em nenhum momento se faz referência à segurança pública. Inclusive, essa impressão é corroborada lá pelo artigo 144 do texto constitucional. O município não tem força de segurança. Ah, e a guarda municipal? A guarda municipal, amigos, não é força de segurança. Você pode estar passando o maior apuro. O guarda municipal não tem dever legal de te acudir. Trata-se, portanto, de uma força de mera guarda patrimonial para o município. Tudo bem? Outro erro reside no fato de se afirmar que o Distrito Federal organiza e mantém as suas polícias. Na verdade, o Distrito Federal não possui essa autonomia. Diferentemente dos estados, que organizam, mantêm, remuneram as suas forças de segurança, no caso do Distrito Federal, isso não acontece, certo? Nós dizemos que o Distrito Federal possui autonomia parcialmente tutelada pela União. Por quê? Quem organiza e mantém a polícia, o Corpo de Bombeiros, a PM. Agora, uma nova força de segurança, né, que foi inserida por via de emenda constitucional, agora em 2019, a Polícia Penal. No caso da Polícia Penal do Distrito Federal, também haverá organização e manutenção dessa força de segurança pela União. Tá legal? Então, falso. Aliás, sobre o tema, também observem que existe súmula vinculante 39, na qual o STF considera a competência da União para legislar sobre remuneração das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Tá bem? B. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal estabelecer normas gerais de organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, assim como normas sobre seus efetivos, seu material bélico, suas garantias, sua convocação e sua mobilização. Falso, tá? Isso aqui é uma competência privativa da União na forma do artigo 22 da Constituição. Muito cuidado, pessoal. As expressões, mesmo que você ignorasse o teor do artigo 22, olha, em matéria de competência é imprescindível você conhecer os artigos 21 até 24 e o artigo 30 que trata das competências municipais. Aliás, o artigo 25 também das competências estaduais. Então, 21 até 25 e 30.
Mas mesmo que você, porventura, se esquecesse, que você se equivocasse, você se enganasse, desse o branco na hora da prova, lembra o seguinte, ó, normas gerais, quem produz é a União. Então não faz sentido, não faria sentido a União e os entes menores do que ela produzindo normas gerais, tá certo? Então fiquem muito atentos a um princípio chamado princípio da prevalência do interesse, ou da preponderância do interesse. O que é que diz esse princípio? Cada ente deve atuar segundo o interesse que prevalece. No caso de estabelecer normas gerais, trata-se de um interesse eminentemente nacional, um interesse difundido, um interesse alastrado, portanto, é caso de competência da União. Tá legal? Então, falso. C. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, ok? Os territórios federais, não, tá? Território federal, aliás, essa é uma pegadinha, uma cilada muito comum em concursos. Territórios federais não integram a federação. Eles são... Qual é a natureza jurídica de um território federal? Ele é uma autarquia territorial pertencente à União. Está lá no artigo 18 da Constituição. Ele pertence à União. Letra D. Os estados podem incorporar-se entre si mediante a aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Correto. Isso é o tanto quanto consta do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. Mas atenção, este procedimento de consulta prévia através de plebiscito menciona-se no texto constitucional que a consulta deve envolver a população diretamente interessada. E quem seria essa população? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a população diretamente interessada é toda a população do Estado, e não apenas aqueles cidadãos habitantes da parcela do Estado que vai ficar comprometida por essa decisão. Letra E. É facultado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios subvencionar cultos religiosos ou igrejas e manter com seus representantes relações de aliança e colaboração de interesse público. Falso, né? Isso aqui é exatamente o contrário do que diz o artigo 19, inciso 3º da Constituição, que estabelece o princípio da laicidade do Estado. Observem que esse princípio não interdita completamente, não veda completamente qualquer relação entre o Estado, entre o poder público de maneira geral, e entidades religiosas. Por quê? Porque ele admite, excepcionalmente, a chamada colaboração, a cooperação de interesse público. Por exemplo, eu sou juiz aqui em Pernambuco, sou juiz de direito, e trabalho numa vara da infância e juventude. Um dos nossos abrigos, uma das nossas instituições de acolhimento aqui da minha comarca, fica na região metropolitana de Recife. Um desses abrigos é exatamente mantido por uma igreja evangélica e recebe aportes do governo. Existe alguma irregularidade nisso? Absolutamente. Por quê? O serviço de acolhimento de crianças é um serviço público. Então, na verdade, é a igreja que está auxiliando o poder público. Tá bem? Esse princípio, pessoal, do artigo 19, inciso 3º, afeta todos os entes da federação. Inclusive, ele é considerado, pela doutrina, um princípio constitucional estabelecido. É um limite expressamente posto pela Constituição à autonomia dos entes. Tá legal? Segunda questão. No que se refere à organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta. Letra A. A competência da União e dos municípios é expressa, sendo a competência dos Estados remanescente ou residual. Correto. Olha, o nosso Constituinte adotou como regra enumeração de competências para a União e municípios, e os Estados ficaram com a competência residual, ou seja, tudo aquilo que não estiver constitucionalmente reservado à União nem aos municípios, será possível aos Estados fazer. Isso é o que consta lá do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Por isso nós dizemos que o Estado possui competências residuais. Aliás, o Estado tem aquela síndrome do irmão do meio, né? Não recebe toda aquela atenção do irmão mais velho, que foi o primeiro filho, né? Os pais ainda tateando o seu lugar no mundo, nem recebe os paparicos, os mimos
do caçula. Então ele fica aí na Constituição com aquela síndrome de irmão do meio. Não recebeu a devida atenção. O que é que isso vai ocasionar? Ele tem competência do que sobrar. Porém, não é correto afirmar a total ausência de competências reservadas aos Estados. Cuidado, tá? O artigo 25, parágrafo 2º, por exemplo, reserva ao Estado a atribuição para explorar os serviços de gás canalizado. O artigo 25, parágrafo 3º, diz que cabe à lei complementar estadual, logo, competência legislativa, estabelecer leis, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões. Então, algumas, é bem verdade, algumas poucas, mas algumas competências estaduais são reservadas também pelo Constituinte. Mas como aqui se falou de maneira genérica, de fato, a regra para o Estado, o princípio geral é da competência remanescente. B. É possível, mediante emenda à lei orgânica do Distrito Federal, a criação de municípios. Falso, né? O artigo 32 da Constituição proíbe a subdivisão do Distrito Federal em municípios, certo? É por isso que ele acaba acumulando competências estaduais e municipais. Artigo 32 da Constituição. C. Cada uma das unidades integrantes da Federação Brasileira é ente autônomo e soberano. De fato, são autônomos, mas soberania só existe para um ente, que é a República Federativa do Brasil. É correto eu afirmar que a União é soberana? A União não é o Estado brasileiro. A União corresponde apenas ao nível federal de nossa organização estatal. Tranquilo? D. Sendo o Brasil um Estado laico, é vedado aos entes federativos estabelecer cultos religiosos e igrejas, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, o que inclui a colaboração de interesse público. Falso, né? Já vimos que a colaboração de interesse público não é proibida. Letra E. Dado o poder de autonomia, os Estados podem estabelecer em suas constituições a participação de Assembleia Legislativa na nomeação, exoneração ou destituição pelo governador de secretário estadual. Falso. O cargo de secretário estadual é um cargo de livre provimento e exoneração. Só quem pode interferir nisso é o próprio governador. Analogamente é o que acontece nos estados, na União em relação aos ministros. Ah, os ministros passam pelo crivo do Senado? Não passam. O cargo de ministro é um cargo de livre nomeação do presidente. Tá legal? Terceira questão. A União, de acordo com a Constituição, compete, letra A União aos Estados e ao Distrito Federal, melhor, ao Distrito Federal e aos municípios, legislar concorrentemente sobre direito agrário. Olha, deixa eu dar uma dica aqui fenomenal para vocês. Mesmo que você não saiba de quem é a competência para direito agrário, deixa eu dar uma dica valiosa. Municípios não entram nas competências concorrentes. O município entra na competência comum, mas não entra na concorrente. Puxa, Ricardo, é muita coisa para memorizar. Me dá uma dica aí. Olha, é besteira, mas é um truque mnemônico útil. Lembra assim, ó, as competências comuns, né, tem mundo e município. A concorrente não tem município. Agora, isso tem catinga de prova CESP. Catinga aqui em Pernambuco é cheiro ruim. Isso tem catinga de prova CESP. Seguinte. Apesar de o município não possuir competência concorrente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível a suplementação, vejam, a suplementação por lei municipal da legislação estadual e federal em matéria de competência concorrente, por exemplo, meio ambiente. Legislar em matéria de direito ambiental é competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. O município está fora. Mas, apesar disso, o município pode suplementar estas legislações para dispor sobre assuntos de interesse local. Tá legal? B. Compete aos estados elaborar e executar planos regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Pessoal, olha, planos regionais. Como é que um estado vai estabelecer plano para a região toda? É chover de baixo para cima, né? Ou, como diz o outro, é o poste urinando no cachorro. C. Aos municípios compete explorar diretamente serviço de radiodifusão.
Outra dica, pessoal. Tudo que diz respeito a telecomunicações é competência federal, competência da União. Então, radiodifusão, competência da União. Inclusive, muitos precedentes, sobretudo, precedentes interessantes para a prova do Rio de Janeiro, que é a prova CESP, são neste sentido. Não cabe aos estados, aos municípios, por exemplo, fixar proibição de pagamento de tarifa mínima de assinatura de telefone, proibir cobrança de ponto extra de televisão, não pode, porque é competência federal. Tudo que diz respeito a telecomunicações, competência federal. Letra D. Compete à União legislar privativamente sobre desapropriação, correto, na forma do artigo 22. Lembra comigo que desapropriação é um tema de interesse nacional. Aliás, é um tema de direito processual, mas também de direito material e processual. Logo, cabe à União. Letra E. Compete à União legislar privativamente sobre direito financeiro. Falso, tá? Direito financeiro e direito tributário, todos os entes legislam. Até porque cada um dos entes possui seu próprio orçamento, por exemplo. Então, a legislação orçamentária é direito financeiro. Quarta questão. A respeito, da organização do Estado e da administração pública, assinale a opção correta. Letra A. É proibida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria pelo regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Falso. A aposentadoria especial é prevista lá no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. Aqui já é uma pergunta sobre a administração pública. B. A vedação de acumulação remunerada de cargos públicos aplica-se aos militares. Sim? Independentemente da compatibilidade de horário e do tipo de atividade profissional exercida. Falso, tá? De modo que o militar que tome posse em cargo civil deverá ser transferido para a reserva nos termos da lei. Não necessariamente. Não necessariamente. Havendo compatibilidade de horários, por exemplo, o militar que seja da área de saúde, exerça uma profissão regulamentada da área de saúde, pode acumular os dois cargos. C. A forma de federalismo adotada no Brasil é conhecida como federalismo de segregação e centrífugo, sendo os Estados-membros dotados de autogoverno. Ótima assertiva para nós treinarmos a teoria do Estado. Vejam, o que é uma federação por segregação ou centrífuga? É a mesma coisa. O Brasil, quando se tornou independente em 1822, era um império. Tanto que a nossa primeira Constituição, lá de 1824, era a Constituição Imperial. Este império tinha o poder político centralizado na figura do imperador, o governo central. Quando nós proclamamos a República, nós também abrimos as portas para o federalismo, por inspiração direta do constitucionalismo americano. Então, nós tínhamos o poder que era concentrado e, de repente, ele fez isso. Ó. Houve uma descentralização deste poder político, de modo a contemplar os diversos entes. Criaram-se entes autônomos, não soberanos. A soberania pertence ao Brasil. Então, o movimento foi o quê? De saída do centro, logo centrífugo, ou por segregação, porque estava o poder todo concentrado e ele se dividiu, se segregou. Tá legal? Assertiva D. Deve o presidente da República decretar a intervenção federal? Então, está correto aqui, tá? Está correto. Esse federalismo centrífugo vai gerar, aliás, todo federalismo gera autogoverno. O que é autogoverno, pessoal? Ou autonomia política, autonomia governamental? Significa que os entes da federação possuem as suas próprias instâncias de poder, possuem seu poder legislativo, seu poder executivo, seu poder judiciário, apenas com uma ressalva. Nós dizemos que a autonomia municipal é atenuada ou mitigada porque ele não possui judiciário. Tá legal? D. Deve o presidente da República decretar intervenção federal, entre outras hipóteses, quando dois estados tentarem incorporar-se. Falso, né? Estados tentando incorporar-se é um procedimento normal, contemplado, inclusive, lá no artigo 18, parágrafo 3º, que nós abordamos em uma questão anterior. A hipótese de intervenção não é incorporação, é invasão de um estado por outro.
Letra E. O prazo de prescrição para a pretensão de condenar réus pela prática de atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário é estabelecido pela Constituição. Pegadinha do malandro, né? Ato de improbidade que gera prejuízo é imprescritível por expressa dicção constitucional. Quinta questão. Assinale a opção correta acerca do perfil constitucional do Estado Federal Brasileiro. Letra A. Os territórios federais, quando criados, elegerão um senador para integrar o Congresso. Falso, tá? Olha, como se comporta a Constituição em relação à representação congressual dos territórios? Olha, eu gosto de apelar para a tua compreensão antes da memória, porque se o entendimento funciona, se você compreende a matéria, aí a memória diz amém. Olha, você entendeu? Não sou eu aqui que vou encher teu saco, né? No nosso Congresso, nós temos duas casas parlamentares, a Câmara e o Senado. A Câmara desempenha o papel institucional de representação popular, representa o povo brasileiro, enquanto o Senado representa os entes federados, certo? Raciocina comigo, o que foi que nós vimos? Território federal é ente federado? Como é que ele vai eleger senador? Agora, território federal vai ter povo? Bem, pressupõe que sim. Para que eu vou criar um território sem ninguém? Então, se tem povo, tem representação popular. Por isso, caso venham a ser criados territórios federais, eles poderão eleger 4 deputados federais, mas nenhum senador. Tranquilo? Então, falsa assertiva. Letra B. No tocante às competências legislativas concorrentes, ou seja, o que é competência concorrente? Todas as competências que começam com co, sejam concorrentes ou comuns, são aquelas concorrências compartilhadas. Ou seja, a União divide a sua competência, a sua atribuição com outros entes. Tá certo? O que é que isso vai ocasionar? Uma sobreposição, o chamado condomínio legislativo. Condomínio legislativo. É mais de um ente legislando sobre a mesma matéria, no caso da competência concorrente, né? Nesse caso, a superveniência de norma suplementar específica proveniente de ente federativo local suspenderá de pronto a eficácia de lei federal sobre normas gerais no que esta lhe for contrária. Isso aqui também está chovendo de baixo para cima, né, amigo? Na verdade, é o contrário, vejam. Nas competências concorrentes, a União se encarrega de produzir as normas gerais e os estados e Distrito Federal as normas específicas, ok? Quando essa competência dos estados e Distrito Federal para produzir normas específicas é denominada de competência suplementar. Tudo bem até aqui? Aí vejam. Como é que eu vou suplementar, como é que eu vou especificar uma norma geral que não existe? Eu preciso esperar primeiro a norma geral para poder especificá-la. Se essa norma geral não existe, eu vou especificar o quê? Por isso, o Constituinte disse assim, olha, se a União não produzir essa norma geral, os estados e o Distrito Federal vão poder, excepcionalmente, produzir as suas normas gerais. É o que alguns autores chamam de competência supletiva. Supletiva, não é suplementar, tá? Supletiva. A soma da competência geral com a especial dá o quê? Competência plena. Tá bem? Se, porventura, finalmente, a União sair da sua inércia e produzir a sua norma geral, o que é que vai acontecer com essa norma geral que já tinha sido produzida pelo Estado? Aí você vai precisar observar se há compatibilidade. Se a norma geral que já existia do Estado for compatível com a nova norma geral produzida pela União, isso vai ocasionar o quê? Uma coexistência e convivência entre ambas. Agora, se houver conflito, se houver antagonismo, prevalece, evidentemente, a norma geral da União, sendo que essa norma aqui do Estado vai ficar o quê? Suspensa, essa norma geral. Ela vira um step, por assim dizer. Aqui está dizendo o contrário, que é a norma especial do Estado que vai suspender a norma geral da União. Ou seja, por isso que eu disse que está chovendo de baixo para cima nessa questão. C.
A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, salvo, não tem salvo. Durante a intervenção federal, durante o estado de defesa e o estado de sítio, acontece o chamado limite, são limites circunstanciais ao poder constituinte de reforma. Ou seja, não posso emendar a Constituição durante esses momentos. Não tem exceção nenhuma, absolutamente. Tanto que vocês vão se lembrar, em 2018 houve uma intervenção que durou praticamente o ano inteiro do governo federal, da União, melhor dizendo, no estado do Rio de Janeiro. E isso ocasionou o período de maior longevidade da nossa Constituição. Acho que nunca, desde que a nossa Constituição entrou em vigor, nunca ficou tanto tempo sem ser alterada. D. Por não integrarem a federação, os municípios podem ter sua autonomia político-constitucional suprimida por emenda. Tudo errado. Primeiro, o município integra a federação. Segundo, a autonomia dos entes federados é um elemento indissociável do próprio princípio federativo. E nós sabemos que a federação é o quê? Cláusula pétrea, à luz do artigo 60, parágrafo 4º. Pessoal, é correto afirmar que a cláusula pétrea é uma norma imutável, que não pode ser mudada, que não pode ser alterada? É não. Cláusula pétrea é uma disposição que não pode ser abolida nem restringida da Constituição. Os municípios têm uma autonomia, essa autonomia não é a mesma coisa que soberania, porque ela é limitada. Mas, limitada por quem? Pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Só que a Constituição Estadual não pode impor restrições à autonomia do município que já não estejam lastreadas na Constituição Federal. Compreende? Sob pena de inconstitucionalidade também. Letra A é... A despeito de a Constituição fixar os números mínimo e máximo de deputados federais por unidade da federação, é ao Congresso Nacional que cabe, dentro dessa margem, essa margem, por sinal, é o quê? De 8 até 70. Vai variar em função de quê, pessoal? Vai variar em função de quê o tamanho da bancada de cada estado? Vai variar em função da população. Estados mais populosos, maiores bancadas. Tanto é que São Paulo é a maior bancada do Congresso, com 70 membros. Fixar o efetivo número desses parlamentares por estados e pelo Distrito Federal, mediante a edição de lei complementar, correto, sem possibilidade de delegação de tal tarefa a outro órgão estatal. Claro, pessoal. Olha, lei delegada é uma espécie legislativa que quase nunca é referenciada em concurso. Isso aqui foi uma raridade. Mas, entre as matérias que não podem ser delegadas, está exatamente as matérias de lei complementar. Não é possível delegar competência para tratar de assunto de lei complementar. Tá legal? 8ª questão. A respeito do Estatuto Constitucional das leis orgânicas dos municípios, assinale a opção correta. Letra A. A lei orgânica municipal será aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, após 2 turnos de discussão e votação. Está correto, tá certo? Até aqui, com base no artigo 29 da Constituição. Podendo ser declarada constitucional ou inconstitucional, em abstrato, tanto pelo TJ do respectivo estado, quanto pelo STF, correto, tá? Essa questão é muito boa porque trata de autonomia municipal, trata de controle de constitucionalidade. Vamos por partes. Primeiro, o município pode se auto-organizar, ele tem autonomia organizacional, chamada auto-organização, e essa organização do município se dá por meio da sua lei orgânica. Esse é o ponto. Segundo, então aqui está certo. A lei orgânica, de fato, submete-se a este rito de aprovação. 2/3 dos membros da Câmara Municipal vão aprová-la em 2 turnos. Sendo aí o artigo 29 da Constituição até complementa. Entre um turno e outro tem que ter pelo menos 10 dias de diferença. Agora o terceiro ponto. A lei orgânica do município pode ser inconstitucional? Claro, pessoal. Claro que pode.
Só existe um tipo de norma no nosso ordenamento que não pode jamais ser reconhecidamente inconstitucional. São as normas produzidas pelo constituinte originário. Então, se foi o constituinte originário quem produziu a norma, aí não é possível submetê-la a controle, porque no Brasil prevalece o rechaço, né? O Supremo rechaça aquela tese da inconstitucionalidade originária. O constituinte originário é incapaz de produzir inconstitucionalidades. Então, lei orgânica, a Constituição Estadual, ambas podem ser constitucionais ou inconstitucionais. E que história é essa aqui de ser feito controle abstrato? Controle abstrato é aquele controle em tese, né, que é feito normalmente por via de ação direta, por via concentrada. Existe controle concentrado tanto no TJ, em face da Constituição Estadual, quanto no STF, tendo por parâmetro a Constituição Federal. Então, tudo certinho. O controle de constitucionalidade realizado pelo TJ está lá previsto no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. O TJ pode pode declarar a inconstitucionalidade estadual de leis e atos normativos estaduais e municipais. Oitava questão, letra B. A lei orgânica municipal definirá as situações em que a autoridade local gozará de foro por prerrogativa de função no TJ do respectivo Estado-membro. Falso, tá? Olha, pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Outra. Segundo o artigo 125 da Constituição, a definição de competências do Tribunal de Justiça está a cargo de quem? Da Constituição Estadual. Então, quem define as competências do TJ é a Constituição Estadual. Como é que uma lei orgânica do município vai estabelecer a competência de um órgão estadual? É absurdo isso. Tá legal? Outra coisa, como vocês farão um cargo, vocês prestarão um concurso para um cargo de nível superior, pode ser que apareça para vocês uma referência à jurisprudência do STF mais recente sobre a prerrogativa de foro. Hoje, o STF, em meados do ano passado, na verdade, o Supremo passou a entender que a Constituição Estadual não pode criar novas hipóteses de prerrogativa de foro. Ou seja, todo foro por prerrogativa de função já deve estar previsto na Constituição Federal. Esse é o entendimento de momento do STF. Foi uma novidade, né? Foi uma mutação constitucional. Então, falso, tá? C. Lei orgânica municipal, por seu caráter hierárquico normativo superior no âmbito local, pode servir de parâmetro do controle abstrato de constitucionalidade estadual. Muito boa essa assertiva, porque ela me permite revisar com vocês a natureza jurídica da lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal funciona, né? Ela tem uma função semelhante à de uma Constituição. Ela vai organizar o município. Porém, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, predomina que a lei orgânica municipal não possui status constitucional. Ou seja, ela não tem nada de ascendência hierárquica sobre as outras leis. Não existe valor constitucional, não existe status de hierárquico constitucional para a lei orgânica do município, tá certo? Não existe. Então, falso. Por isso, pessoal, aqui não existe controle de constitucionalidade com base na lei orgânica. Existe com base na Constituição Estadual, mas não na lei orgânica. Letra D. Como consequência do seu caráter subordinante em relação às leis orgânicas dos municípios localizados no respectivo Estado-membro, podem as constituições estaduais estabelecer limites à auto-organização municipal? Podem. Mas não prevista a Constituição de maneira nenhuma. Olha, pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Na hora em que a Constituição de 88 foi produzida, o Constituinte estabeleceu uma balança de poder entre os entes da federação. Então, eu jamais posso, por atuação do Constituinte derivado, seja ele de reforma, de emenda à Constituição, poder constituinte de reforma, seja o poder constituinte estadual, muito pior, que é o Constituinte decorrente, eu não posso, por meio de atuação do Constituinte derivado, criar novos empecilhos, novas restrições à autonomia dos entes. Fazendo isso, essa norma será inconstitucional. Tranquilo aí?
Letra E. Na condição de lei orgânica do ente municipal, na condição de lei fundamental do ente municipal, a lei orgânica pode inovar em matéria de direitos básicos do funcionalismo público local. Devendo tais direitos ser necessariamente observados pelas leis ordinárias municipais regulamentadoras. Deixa eu te dizer uma coisa que pouca gente diz, certo? E isso vai fazer a diferença para a tua prova. De maneira geral, pessoal, direitos dos servidores só podem ser tratados, a não ser que os servidores sejam do Poder Legislativo, certo? Ou do Judiciário. Eles só podem ser tratados por leis de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Certo? Está lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Esse dispositivo se refere ao presidente, mas se aplica por analogia, ou melhor, por simetria, aos demais entes. Certo? O governador no estado e o prefeito nos municípios. Então, se uma lei de iniciativa parlamentar tratar sobre esse tema, ela será inconstitucional. Ainda que seja lei orgânica. Por quê? Porque a lei orgânica não é uma Constituição. Então, se uma lei orgânica trouxer direitos do funcionalismo por iniciativa do parlamentar, ela será inconstitucional. Certo? Segunda observação. Quando é, e isso aqui é o pulo do gato, quando é que não se aplica a iniciativa privativa nessa matéria? No caso da Constituição Federal, eu falo aqui do texto originário, tá? E emendas à Constituição. Não se aplica a iniciativa reservada. Constituição do Estado, também não se aplica. Já as emendas à Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, Lei Orgânica do Distrito Federal, melhor, emendas à Lei Orgânica do Distrito Federal e emendas à Lei Orgânica Municipal, essas aqui só podem tratar de direito do funcionalismo se tiver iniciativa do chefe do executivo respectivo. Tá bem? Repetindo, só não existe iniciativa reservada, iniciativa privativa para a Constituição Federal, emenda à Constituição Federal e Constituição Estadual na redação originária. Se for uma emenda à Constituição Estadual, só pode tratar de direito do servidor público do Executivo se essa emenda, a proposta de emenda for apresentada pelo governador, pelo prefeito. Quer dizer, aqui é governador, né? Porque é Estado. Sexta questão. Não é sexta, não, né? A gente já vai na oitava. Acerca da organização político-administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. 1. O desmembramento de um município será determinado por lei municipal dentro do período determinado por lei complementar federal. Desmembrar um município. Veja, só quem pode desmembrar um ente é um ente maior do que ele. Quem é que desmembra um Estado? É a União, através de lei complementar. Quem é que desmembra um município? É o Estado, através de lei estadual. Então, o município não pode se desmembrar por sua própria lei. É absurdo isso. 2. Os Estados podem incorporar-se entre si, mediante a aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar. Já falamos disso, e isso é exatamente o que consta do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. 3. É permitida somente à União a criação de distinções entre brasileiros. Falso. Ninguém pode criar distinções entre brasileiros. Isso aqui é o princípio da não discriminação, está lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição. Só quem pode criar distinções entre os brasileiros é o Constituinte. O Constituinte já criou. Eu não posso criar outras. Então, só está correto o item 2. Letra B é a resposta. 7º. Acerca da organização dos poderes, assinale a opção correta. Letra A. O Senado Federal é composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio proporcional para mandato de 8 anos. Quase tudo certo, exceto isso aqui. O sistema de eleição dos senadores é o sistema majoritário. O único cargo para o Poder Legislativo
que é provido pelo sistema majoritário é exatamente senador. O resto é sistema proporcional, vereador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital. O sistema proporcional é aquele sistema em que primeiro se contabilizam os votos por partido, dividem-se os votos do partido pela quantidade de cadeiras existentes, de vagas disponíveis na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara Legislativa, etc. E com base nesse resultado, obtido de votos válidos, dividido pela quantidade de cadeiras, obtém-se um número chamado quociente eleitoral. Então, em cima do quociente eleitoral, eu vou calcular quantas vagas cada partido vai ter. Então, eventualmente, eu posso ter um candidato individualmente muito bem votado que sequer assuma mandato. Porque se o partido dele tiver uma votação desastrosa, talvez ele não consiga entrar. É isso que é o sistema proporcional. No sistema majoritário, não. O candidato que individualmente tiver mais voto, entra. É o caso do Senado. B. As CPIs possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Correto, né? Está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Os poderes da CPI. E só podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto. Falso. Existe a CPI da Câmara, existe a CPI do Senado e existe a CPI conjunta, que é chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI. Tudo bem? C. Compete ao Senado Federal fiscalizar as contas das empresas supranacionais de cujo capital a União participe de forma direta nos termos do Tratado Constitutivo. Falsa, essa competência do Congresso Nacional. Fiscalizar contas é Congresso. D. Apenas o vice-presidente da República e o ministro da Justiça devem obrigatoriamente compor o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Falso. O Conselho da República e o Conselho de Defesa estão lá no artigo 89, os artigos 89 a 91. Não são só esses membros comuns aos dois conselhos. Letra E. A Constituição Federal adota o sistema de freios e contrapesos. Correto, né? Sistema de freios e contrapesos. Ou seja, um poder controla o outro. Ou de controle do poder pelo poder. Ao dispor que, embora independentes, os poderes são harmônicos entre si. O princípio da separação dos poderes é a cláusula pétrea. Certíssimo. Com base no artigo 60, parágrafo 4º. Oitava questão. Com base no disposto na Constituição e na jurisprudência do STF, veja aqui, Constituição e jurisprudência, assinale a opção correta referente à organização dos poderes no Estado. Letra A. Em nenhuma hipótese, a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Muitas informações aqui para a gente. Isso aqui é o chamado princípio da irrepetibilidade de leis. A princípio, se um projeto de lei for rejeitado neste ano, essa sessão legislativa, ele só poderá ser reapresentado, né? Só é possível representar um novo projeto com conteúdo semelhante no ano seguinte, na sessão legislativa seguinte, salvo se for aprovado pela maioria, se for apoiado, se for apresentado, reapresentado no caso, pela maioria absoluta de qualquer uma das casas do Congresso. Então nós dizemos que a irrepetibilidade dos projetos de lei é relativa, porque se houver esse apoio pela maioria absoluta da Câmara ou do Senado, é possível reapresentar. Já no caso de proposta de emenda à Constituição, PEC, e de medida provisória, rejeitadas, melhor dizendo, eu não posso reapresentá-las no mesmo ano. Nós dizemos que a irrepetibilidade dessas espécies normativas é o quê? Absoluta, ou seja, não há exceção. Tá bem? Não falso. B. Cabe ao Estado-membro, em sua Constituição Estadual, disciplinar a eleição de novo titular do Poder Executivo Estadual em caso de vacância de governador e vice de um Estado, observado o princípio da simetria e o modelo previsto na Constituição para o Executivo Federal. Falso. O STF entende que não há simetria nesse caso. Como é isso, pessoal? Deixa eu aclarar as coisas para vocês. Nós sabemos que o modelo do voto nosso é o voto direto. Inclusive, o voto direto é cláusula pétrea. Então, por regra, a votação em qualquer eleição para cargos políticos deve ser direta, ou seja, o eleitor elege diretamente
o seu representante. Mas existe uma hipótese de eleição indireta, que é exatamente na situação, na ocasião, na conjuntura de quê? Vacância simultânea da presidência e vice-presidência da República. Se essa dupla vacância acontecer no final do mandato, ou seja, na segunda metade, essa é a única hipótese na qual vai ser realizada eleição indireta no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de afirmar que esse modelo da eleição indireta não pode ser reproduzido nos entes menores. Certo? Porque é norma de exceção, não pode ser reproduzido. Então, se ele não vai ser reproduzido, então não existe simetria. O princípio da simetria é o princípio da reprodução. Ou seja, o modelo federal da organização vai ser reproduzido pelos entes de menor porte. Aqui não há simetria, porque só existe eleição indireta, só se cogita da possibilidade de eleição indireta para presidente e vice da República. Acabou-se. C. A exoneração de ofício realizada anteriormente ao término do mandato do Procurador-Geral da República é de competência privativa do Senado, ok, e deve ser aprovada em votação secreta, ok, por maioria absoluta. Isso é conforme o artigo 52 da Constituição, certíssimo. Letra D. Proposta de emenda à Constituição que vise acabar com o poder de veto do Presidente da República no processo legislativo não pode ser objeto de controle pelo STF, porque no direito brasileiro o Poder Judiciário não realiza controle preventivo de constitucionalidade. Muito boa essa assertiva, muito boa. Questão bem sofisticada com jurisprudência. Vejam, de fato, para a generalidade dos casos, não se admite controle preventivo de constitucionalidade pelo Judiciário. A exceção reside na possibilidade de impetração de mandado de segurança por parlamentar, entre outras hipóteses, quando proposta de emenda à Constituição estiver agredindo cláusula pétrea. Ora, se eu estou propondo acabar com o veto do Presidente da República, eu estou abalando o quê? A separação de poderes. Isso aqui é uma competência atípica, uma função atípica do presidente, é um freio, é um contrapeso à atuação do Congresso. Então, se eu abolir o veto, essa proposta estará agredindo cláusula pétrea, o que permite o quê? O mandado de segurança impetrado por parlamentar ao STF. Então, falso. Não é que não realize. Não realiza em regra, mas nesse caso pode sim. Letra E. Aqui. Os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica serão sempre julgados pelo Senado Federal no caso de crime de responsabilidade e pelo STF no caso de crime comum. Falso. Só serão julgados pelo Senado em caso de crime de responsabilidade se esses crimes forem conexos com o crime do presidente. Logo, a nossa resposta, cadê aqui? Foi letra C. Nona questão. Com base na disciplina constitucional acerca dos tratados internacionais, da forma do sistema de governo e das atribuições do Presidente da República, assinale a opção correta. Letra A. Insere-se no âmbito das competências privativas do Senado Federal resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Falso. Isso aqui é matéria para o Congresso Nacional resolver por meio de... conforme o artigo 49 da Constituição. Isso se resolve através de decreto legislativo. B. O sistema presidencialista de governo adotado no Brasil permite que o Presidente da República, na condição de chefe de Estado, decrete o estado de defesa e o estado de sítio. Até aqui tudo bem, realmente são atribuições do Presidente e na condição de chefe de Estado. Independentemente da autorização. Falso, tá? O estado de defesa realmente não se submete à autorização do Congresso. O presidente decreta e depois ele pede mera aprovação. Olha, o que vocês acharam? Já o estado de sítio pressupõe necessariamente a autorização do Congresso. Se o Congresso não autorizar, o presidente não pode decretar. C. Da forma republicana de governo adotada pela Constituição, decorre a responsabilidade política, penal e administrativa dos governantes. Os agentes públicos, incluindo-se os detentores de mandatos seletivos, são igualmente responsáveis perante a lei. Correto. Nós pensamos muito na República apenas como uma forma de governo, como forma de
aquisição do poder. Mas a república, a essência do princípio republicano reside na primazia do interesse público sobre o privado. Então, toda vez que um agente público, uma autoridade, se locupleta de seu cargo, ele é sujeito à responsabilidade. Isso é republicano ao extremo. Letra D. Na condição de chefe de governo, cabe ao presidente da República editar atos administrativos que criem e provejam órgãos públicos federais. Falso. O presidente não pode criar órgão público. Só quem cria órgão público é lei. Claro, lei de iniciativa do presidente, mas só lei. Letra E. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, para que sejam equivalentes a emendas constitucionais, deverão ser aprovados em cada casa do Congresso por maioria absoluta de votos, em 2 turnos de discussão e votação. Quase tudo certo, exceto o quórum. Eu preciso de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. 10ª questão. Com base no que dispõe a Constituição sobre o Presidente da República, assinar a opção correta. Letra A. Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional, eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a controle judicial posterior. Falso. O crime de responsabilidade, pessoal, é aquele processo do impeachment. Esse processo é um processo de nítido caráter político. Tanto que o crime de responsabilidade é, por definição, uma infração político-administrativa. Então, a sentença, a decisão do Senado, que condena o presidente, é uma decisão de mérito. E o mérito da decisão do Senado não pode ser revisto pelo Supremo. B. Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade previsto na Constituição Federal é taxativo, nele não podendo ser inseridos novos tipos. Falso. Esse rol do artigo 85 da Constituição é meramente exemplificativo. Inclusive, atentem para uma súmula vinculante número 46, que a banca de vocês adora, que diz ser competência da União dispor, por sua legislação própria, sobre hipóteses de crime de responsabilidade, seu processo e julgamento. Tá bem? Falso, 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 falso. C. A Constituição Federal admite, excepcionalmente, a edição pelo Presidente da República de decreto como fonte normativa primária, o chamado decreto autônomo. Correto. Esse decreto autônomo é previsto lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. O que é decreto autônomo? É o presidente governando sem a necessidade de lei. Ou seja, ele edita um decreto diretamente com base na Constituição. Esse decreto autônomo é regulado pelo artigo 84, inciso 6º da Constituição, e ele é muito perguntado, primeiro, por essa peculiaridade. O presidente governa, ele administra a coisa pública sem precisar de lei. Segundo, porque o decreto autônomo é delegável. O presidente pode delegar ao advogado-geral da União, ministro do Estado ou procurador-geral da República editar esse decreto. Quando é que o decreto autônomo será cabível? Para organizar a administração pública federal, desde que não crie nem extinga órgão público, nem aumente despesa. E 2, para extinguir cargos e funções públicos vagos. Certo? Por que é que se diz que esse decreto é fonte normativa primária? Porque ele decorre diretamente da Constituição. Normalmente o decreto normal, o decreto regulamentar, ele está aqui, abaixo da Constituição. Já o decreto autônomo, ele está aqui, ó, ao lado. Porque ele não decorre de nenhuma lei, ele decorre diretamente da Constituição. Então, letra C é a resposta correta. Esse decreto autônomo é muito perguntado em prova. D. Em processo de impeachment, por crime de responsabilidade, o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo presidente da República perante o Senado. Falso. O STF já decidiu que também na Câmara dos Deputados começa a defesa. Muito embora em extensão um pouco menos larga do que no Senado. Letra E. A renúncia ao mandato pelo presidente da República prejudica, por perda de objeto, o processo de impeachment, eventualmente em curso, acarretando a sua extinção automática. Falso. Inclusive, no processo do ex-presidente Collor, o STF se ateve, se embateu com esse problema e decidiu que não há prejuízo para a continuidade do processo, a renúncia do presidente. Tudo bem, amigos?
Com isso, nós vamos nos despedindo aqui do nosso encontro. Novamente, eu reitero a vocês o meu meio de contato, né? Vocês podem me achar lá no @prof.ricardodesá no Instagram. Apelo a vocês que me mandem um direct só para eu saber de onde vocês me assistem, o que é que vocês estão achando das aulas, prof.ricardodesá. E, de coração, eu torço para sermos nós depositários da tua esperança, dos teus sonhos, para te ajudar, para te levar pela mão e te acompanhar, não é até o altar não, que eu já sou casado, até até a assinatura do termo de posse. E se você se lembrar de nós, quiser pagar aquele churrasquinho da aprovação, a gente também não vai rejeitar. Tá legal, amigos? É isso, vamos nos despedindo. Um grande abraço, bons estudos e, como diz o nosso patrão, não custa dar aquela puxadinha de saco, vamos juntos!